Quantos anos faz que você estuda inglês? 2 anos? 5? 10? Talvez mais? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta ainda mais desconfortável. Se um americano entrasse nessa sala agora e começasse uma conversa simples com você, como você se sentiria? Você se sentiria confiante? Ou aquela velha sensação apareceria de novo? A sensação de entender algumas palavras, mas travar quando chega a sua vez de falar. Se essa cena lhe parece familiar, você não está sozinho. Na verdade, eu acredito que esse é um dos maiores motivos pelos quais tantas pessoas desistem do inglês, principalmente se tratando aqui do nosso querido país, Brasil. Não porque elas não estudam, mas porque elas estudam por anos e continuam tendo a impressão de que estão sempre no mesmo lugar. É como correr em você se esforça, você sua, você cansa, mas aí você olha pra frente e parece que não saiu do lugar. E sabe qual é a pior parte? Depois começa a acreditar que o problema é você. Aí você pensa: "Ai, talvez a minha memória é fraca, ai, talvez eu não tenha memória boa, ai, talvez não leve jeito pra inglês, ai, talvez eu já tenha passado da minha idade, acho que eu tô muito velho pra isso, ai, o inglês não é pra mim". Ou então você simplesmente diz: "Ai, eu travo", diz: "Ai, eu travo toda hora que eu vou falar inglês, parece que não dá certo, o inglês não entra na minha cabeça". Mas eu quero te contar uma coisa. Depois de ensinar inglês durante tantos anos em grupos, aulas VIP, mentoria em grupo, eu percebi um padrão muito curioso. As pessoas que mais travam não são as que estudaram menos. Muitas vezes são justamente as que mais estudaram. Cursos, baixaram aplicativos, assistiram a centenas de aulas, decoraram listas de palavras, aprenderam tempos verbais, resolveram exercícios, tentaram aprender com aula particular, aulas com nativos e mesmo assim continuavam travando. Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se duas pessoas estudam durante anos e apenas uma consegue realmente falar inglês, será que o problema está na quantidade de estudo? Ou será que está no tipo de estudo? Foi exatamente essa pergunta que mudou completamente a forma como eu enxergo o aprendizado de inglês, porque eu comecei a perceber lá atrás que quase ninguém comenta. A maioria das pessoas passa anos estudando sobre o inglês, mas passa pouquíssimo tempo vivendo o inglês. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Pensa em alguém que quer aprender a nadar. Essa pessoa pode assistir 100 vídeos sobre natação. Ela pode ler livros, ela pode ver a teoria ali da natação, os tipos de nado, ela pode decorar todos os estilos ali, saber exatamente como funciona a respiração, os movimentos, mas enquanto ela não entrar na água, ela nunca vai realmente aprender a nadar. Com o inglês acontece exatamente a mesma coisa. Você pode estudar regras durante anos, mas isso não significa que o seu cérebro aprendeu a usar o idioma. Foi justamente observando isso que eu encontrei aquilo que hoje eu considero a maior ilusão no aprendizado de inglês. Eu chamo isso de ilusão do progresso. É quando você sente que está evoluindo, porque terminou módulos, terminou apostilas, decorou palavras, acertou exercícios, mas na primeira conversa você trava. Não porque você não saiba inglês, mas porque você treinou habilidades diferentes daquelas que realmente você queria desenvolver. E eu sei que isso pode parecer estranho agora, mas até o final desse vídeo você provavelmente vai perceber que o problema nunca foi falta de inteligência, nem falta de dedicação, nem falta de talento. Na maioria dos casos, o problema foi muito mais simples. Você treinou exatamente a habilidade errada. E quando você entende isso, tudo começa a fazer sentido. Então, vamos responder à pergunta mais importante deste vídeo. Por que alguém consegue estudar inglês durante 5, 10, às vezes 20, às vezes 15 anos e continua travando? A resposta é muito mais simples do que parece, porque essa pessoa passou anos treinando uma habilidade e esperando o resultado de outra. Ó, pensa comigo. Se alguém passa anos estudando teoria musical, isso significa que automaticamente ela vai tocar piano muito bem? Claro que não. Porque entender música e tocar música são habilidades diferentes. Agora imagina um jogador de futebol.
Ele pode assistir a da Copa do Mundo, conhecer todas as regras, saber exatamente onde cada jogador deveria estar, a posição de cada jogador. Isso faz dele um bom jogador? Também não, porque assistir futebol e jogar futebol são habilidades diferentes. Com o inglês acontece exatamente a mesma coisa. Durante anos, muita gente treina habilidades importantes, mas acredita que está treinando a fala. Por exemplo, ela aprende tempos verbais, aí ela decora listas enormes de vocabulário. Resolve exercícios, traduz textos, faz provas, tudo isso tem o seu valor. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Essas atividades realmente treinam o cérebro para pensar em inglês? Porque na maioria das vezes, não. Elas treinam o cérebro para reconhecer informações. E reconhecer não é o mesmo que produzir. Eu vou te dar um exemplo. Se eu mostrar a foto de uma pessoa muito famosa, você reconhece imediatamente quem ela é. Mas isso significa que você conseguiria desenhar aquele rosto de memória? Provavelmente não. Reconhecer é uma habilidade, produzir é outra habilidade completamente diferente. No inglês, acontece exatamente isso. Você olha para uma frase, por exemplo, I've been working all day, e pensa, eu conheço essa estrutura. Mas quando você precisa dizer espontaneamente, eu estou trabalhando desde cedo, o cérebro trava. Não porque você nunca viu essa estrutura, mas porque você nunca treinou recuperá-la de forma automática. E existe um erro que eu vejo praticamente todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, cometer. A pessoa mede o próprio progresso pelo quanto ela entende, quando deveria medir pelo quanto ela consegue usar, porque entender é confortável, produzir exige esforço. E é justamente esse esforço que cria novas conexões no cérebro. Agora, presta atenção nessa comparação aqui. Imagina que você queira aprender a dirigir. Todos os dias você assiste a vídeos sobre direção, lê o manual do carro, estuda placas de trânsito, faz simulados. Depois de 2 anos, você sabe praticamente toda a teoria, mas você nunca sentou no banco do motorista. Você teria coragem de dirigir sozinho? Provavelmente não, né? Foi exatamente isso que aconteceu com muita gente no inglês. Muitas pessoas passaram anos sentadas na sala de aula quando precisava começar a dirigir o idioma. E isso não significa sair conversando com nativos no primeiro dia. Aliás, eu nem acho que esse seja o primeiro passo. Antes disso, você precisa construir uma base que permita ao seu cérebro produzir inglês sem depender da tradução. Principalmente para falar sobre o básico, sobre a sua vida, sobre a sua rotina. E foi justamente observando isso que eu comecei a desenvolver aquilo que hoje faz parte do método americano. Eu percebi que o problema não era ensinar mais conteúdo, era mudar a ordem das coisas. Em vez de passar meses decorando regras para só depois tentar falar, o aluno precisava, aliás, precisa começar a construir a automatização desde o início. É o I, de input inteligente. Não adianta você ouvir qualquer coisa, nem escolher conteúdos impossíveis, aqueles conteúdos mais difíceis de você entender, de acordo com o seu nível. O cérebro aprende melhor quando entende boa parte do que você está ouvindo e, ao mesmo tempo, encontra pequenos desafios. É exatamente nesse ponto que ele começa a reconhecer padrões. A terceira letra é o D de destravamento. E isso acontece quando você muda completamente a forma como estuda. Foi aí que nasceu aquilo que eu chamo de método vida. Porque aprender inglês não deveria ser um monte de informação acumulada, deveria ser uma habilidade construída. A primeira letra é V de vivência. Você precisa viver o inglês, não apenas estudar o inglês. Isso significa consumir conteúdos que fazem parte da sua rotina: vídeos, filmes, séries, músicas, podcasts, histórias, situações reais. Quanto mais o idioma aparece dentro da sua vida, mais natural ele se torna. A segunda letra é o I de input inteligente. Não adianta você ouvir qualquer coisa, nem escolher conteúdos impossíveis, aqueles conteúdos mais difíceis de você entender, de acordo com o seu nível. O cérebro aprende melhor quando entende boa parte do que você está ouvindo e, ao mesmo tempo, encontra pequenos desafios. É exatamente nesse ponto que ele começa a reconhecer padrões. A terceira letra é o D de destravamento.
E aqui está uma das maiores diferenças. Você não espera ficar pronto para usar o inglês, você começa a produzir desde cedo. Mesmo com frases simples, mesmo cometendo erros, porque falar não é uma recompensa que vem no final. Falar faz parte do processo. E por último, a de automatização. O objetivo nunca foi decorar milhares de regras. O objetivo sempre foi fazer o cérebro parar de traduzir. Porque quando isso acontece, você deixa de montar frases, palavra por palavra, e começa a recuperar padrões inteiros automaticamente. Foi exatamente isso que eu vi acontecer repetidamente com alunos que finalmente destravaram. Eles não aprenderam mais inglês do que os outros, eles aprenderam inglês de um jeito diferente. E se você sente que estuda há anos, mas continua preso exatamente no mesmo lugar, talvez o problema nunca tenha sido falta de esforço. Talvez você só estivesse treinando para tirar nota na prova, quando na verdade você queria aprender a se comunicar. Se isso fez sentido para você, depois dá uma olhada nos links que tem, todas as informações que tem na descrição aqui embaixo desse vídeo, tá? Ali eu explico como funciona o método americano, porque ele foi criado justamente para quebrar esse ciclo. Mas ainda falta responder uma última pergunta. Se tanta gente estuda da maneira errada, o que realmente acontece no cérebro das pessoas que finalmente destravam o inglês? Diante de tudo que nós conversamos aqui, esta é a parte mais importante deste vídeo. Se você estudou inglês durante anos, isso significa uma coisa: você não desistiu. Você tentou, você investiu tempo, você fez a sua parte. Então talvez esteja na hora de parar de dizer eu não consigo aprender inglês e começar a perguntar: será que eu estava aprendendo do jeito certo? Porque existe uma diferença enorme entre essas duas perguntas. A primeira faz você acreditar que o problema está em você. A segunda abre espaço para uma solução. Sabe o que eu mais percebo? Muita gente chega para mim dizendo: Jess, eu acho que eu esqueci tudo e todo o inglês que eu achava que sabia. Mas, quando eu começo a conversar com essa pessoa, ela entende muita coisa. Ela reconhece palavras, ela sabe estruturas, ela já ouviu várias expressões antes, ou seja, o inglês não desapareceu. Ele só nunca foi organizado de um jeito que o cérebro conseguisse recuperar automaticamente na hora dela produzir, na hora dela se expressar. É como uma biblioteca. Imagina uma biblioteca enorme, cheia de livros. Todos os livros que você estudou ao longo dos anos estão lá. O problema é que ninguém organizou as prateleiras. Aí, quando você precisa encontrar um livro, demora, você se perde, você acha que ele nem existe, mas ele tá lá. Foi exatamente essa imagem que começou a surgir na minha cabeça quando eu observava os meus alunos. Eles não eram pessoas vazias de conhecimento, eles eram pessoas com conhecimento desorganizado. E isso muda completamente a forma de enxergar o aprendizado. Porque significa que você não precisa apagar tudo e recomeçar. Você precisa reorganizar, criar conexões, transformar informações em habilidade. É exatamente isso que acontece quando você começa a consumir inglês de forma consistente, aprender por contexto, praticar a recuperação automática e parar de depender de tradução. Aquelas peças que pareciam soltas começam a se encaixar e aos poucos o inglês deixa de ser uma coleção de regras e começa a funcionar como uma língua. É nesse momento que algo muito interessante acontece, porque você para de pensar qual é o tempo verbal que eu uso aqui e você começa simplesmente a perceber que aquela frase soa certa, soa natural. Da mesma forma que acontece em português. Você não pensa nas regras para dizer eu fui ao mercado, você simplesmente fala porque você sabe que está natural, que é assim que a estrutura funciona no dia a dia, é assim que as pessoas falam. Esse é o objetivo. Não decorar infinitas regras, mas construir. Por exemplo, você não fala assim, ai, eu é o sujeito, fui, é o verbo no pretérito perfeito, uma preposição, mas ó, mercado. Entende? Você não fica decorando regras infinitas, você simplesmente fala. E esse é o objetivo.
Não decorar regras infinitas, mas construir familiaridade o suficiente para que o seu cérebro reconheça padrões naturalmente. Foi exatamente essa percepção que deu origem ao método americano, porque eu nunca quis criar um curso cheio de conteúdo. A internet já está cheia de conteúdo. O que eu queria era criar uma sequência lógica, prática, direta ao ponto, e ajuda adultos a reorganizar tudo aquilo que aprenderam ao longo de anos e finalmente transformar conhecimento em comunicação, em fala. Porque, sinceramente, eu não acredito que a maioria das pessoas precise estudar mais. Eu acredito que a maioria das pessoas precise parar de desperdiçar tempo e esforço. E talvez essa seja a maior diferença entre quem passa 10 anos travando e quem finalmente destrava. Não é a quantidade, é a direção. Então eu quero deixar um desafio para você. Durante os próximos dias, para de medir o seu progresso pela quantidade de horas que você estudou. Em vez disso, comece a se perguntar: hoje eu usei o inglês ou eu apenas estudei sobre o inglês? Essa pergunta parece simples, mas ela pode mudar completamente a forma como você aprende. E eu tenho a impressão de que quando você começar a responder essa pergunta todos os dias, o inglês vai deixar de parecer uma matéria de escola e vai começar a fazer parte da sua vida. Se você chegou até aqui, escreve uma palavra nos comentários. Destravei. Mesmo que você ainda não fale inglês, porque eu quero saber quantas pessoas perceberam que talvez o problema nunca tenha sido falta de capacidade. Talvez só estivesse faltando um caminho diferente. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que vive dizendo: "Ai, eu estudo inglês há anos, mas eu não saio do lugar, eu ainda estou travado". Pode ser que essa pessoa não precise de mais um curso, pode ser que ela só precise entender porque todos os cursos anteriores não funcionaram como ela esperava. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video.